nosso coração arder quando nos falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, nós celebramos hoje o 3º domingo da Páscoa. E a igreja propõe para esse domingo o Evangelho de Lucas, capítulo 24, que narra a aparição de Jesus ressuscitado para os discípulos de Emaús. 2 discípulos que estavam voltando para Emaús para retomarem a sua vida, a sua rotina normal, digamos assim, antes de conhecerem Jesus Cristo. Porque Jesus estava na ideia deles, no entendimento deles, na compreensão deles, estava morto. E não tinha mais o que fazer.
Então Jesus foi morto na sexta-feira da paixão, foi colocado no túmulo, no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo de Páscoa, esses discípulos estão voltando para casa para retomarem a sua vida, a rotina dos seus trabalhos, fazer o que eles faziam antes de conhecer Jesus, porque tudo estava terminado. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nesse evangelho, porque de todos os evangelhos que narram a aparição de Jesus, esse é o único que nós podemos colocar o nosso nome aqui, assim, de fato. Porque eram dois discípulos, um chamava Cleofas, o outro não tinha nome. E o evangelista deixou o outro discípulo sem nome para que você se colocasse aqui. Ou seja, para que você se identificasse com tudo o que aconteceu aqui no evangelho. Então renuncie agora às distrações, guarde o celular, guarde tudo aquilo que possa te distrair, porque nós vamos agora entender o que aconteceu e aplicar isso à nossa vida. Então, como eu disse, dois discípulos estavam voltando para sua casa, para suas casas, para viverem novamente a vida que tinham antes de Cristo. Eles eram discípulos de Jesus, mas agora o mestre está morto, foi sepultado. Agora não tem mais o que fazer, vamos voltar para a nossa vida. E é nesse sentimento de desânimo, de tristeza, nesse sentimento de desespero, que eles estão voltando para Emaús. E Jesus aparece no meio do caminho e pergunta: o que vocês estão conversando? Eles ficam um pouco assim contrariados ou bravos com Jesus, de certo modo, porque dizem assim: você é o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Quer dizer, só se fala nisso. Todos falam da mesma coisa. Jesus foi morto pelos chefes religiosos e essa morte foi pública para ser também, para servir de exemplo para todas as pessoas. Então eles fizeram questão que todos participassem, que todos soubessem do que fizeram com Jesus. Foi uma morte cruel, foi uma morte trágica, sangrenta, para servir de exemplo, para castigar Jesus, mas também para servir de exemplo para os outros discípulos e para todos. Então todo mundo só falava desse assunto. E eles então perguntam para Jesus: você é o único que não sabe disso? E Jesus pergunta: o que foi que aconteceu? Com um tom assim de ironia: o que foi que aconteceu? E eles então começam a descrever tudo o que aconteceu em Jerusalém, mas também tudo o que estava acontecendo no coração deles. O desânimo, a tristeza, a noite que eles estavam vivendo. Eles esperavam muito em Cristo, mas esse Messias, de certo modo, decepcionou os discípulos. Eles esperavam um libertador, um homem grande, um profeta, mas também um general, alguém que colocasse abaixo o Império Romano e fizesse o reino de Israel ser grande de novo. Nós falamos muito disso no domingo de Ramos, da expectativa errada que o povo tinha a respeito do Messias. Então, Jesus frustrou a expectativa deles, de todos os discípulos. Apenas a Virgem Maria permaneceu crendo até o fim. Não caiu, não vacilou na fé. Todos os outros caíram na fé. Então, eles esperavam o Messias e veio um outro. Estavam decepcionados, tristes. Descrevem o que aconteceu em Jerusalém, descrevem o que aconteceu no coração deles. E o coração deles estava arrasado. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Quer dizer, está morto, enterrado, está no túmulo, pomos uma pedra sobre isso, agora vamos voltar para a nossa vida normal. Então, Jesus intervém dizendo: olha o que Jesus diz para os seus discípulos, os discípulos que não reconhecem ele. Não reconhecem porque Jesus agora está com o corpo transfigurado, ressuscitado, e quando nós ressuscitarmos haverá uma continuidade com aquilo que nós éramos, mas também haverá uma descontinuidade, ou seja, uma novidade, algo novo vai acontecer.
Eles não reconhecem porque Jesus está ressuscitado, mas não reconhecem também porque eles estão mergulhados na tristeza. E a tristeza muitas vezes nos deixa cegos. Nós não conseguimos perceber a ação de Deus em nossa vida, quando nós estamos mergulhados na tristeza e na dor. Então Jesus diz: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Veja como Jesus é assim, duro com eles. Jesus é duro. Como sois sem inteligência. Chamou eles de burros, de ignorantes, de tapados, de tudo que vocês imaginarem nesse sentido. Sem inteligência. Ele não disse assim, como vocês têm pouca inteligência. Ele disse, como vocês são sem inteligência. Lentos para crer naquilo que os profetas falaram. Agora notem, se alguém nos chamar de sem inteligência, lentos para crer, nós vamos ficar bravos. Vamos nos revoltar, rebelar, vamos ficar bravos, vamos nos defender. Primeiro porque nós achamos que somos muito inteligentes, na verdade não somos. Nós não nos achamos ignorantes, nós não nos achamos sem inteligência, nós nos achamos espertos demais, sabidos demais. Nós achamos que somos assim, acima da média. Nós sabemos, nós nos temos em alta conta, por assim dizer. Então, primeiro que nós nos achamos inteligentes demais e por isso logo ficamos bravos. Mas também porque parece uma falta de respeito, um insulto. Mas eles não reagem. Notem que eles não reagem. O que significa essa falta de reação a essa expressão forte que Jesus usa? É porque eles, de fato, entendem a ignorância que eles têm. Eles reconhecem a ignorância. Mas tem algo a mais. É como se eles esperassem que alguém os acordasse daquele pesadelo. Eles estavam vivendo um pesadelo. Jesus, aquele no qual eles tinham depositado toda a esperança e expectativa, estava morto na concepção deles. Estava sepultado. Tudo tinha ido água abaixo. Eles estavam num pesadelo, esperando que alguém os tirasse dali. E de repente Jesus diz, como vocês são sem inteligência, lentos para crer. Então ali é um sinal de esperança. Ali é uma luz que aparece diante deles. E é por isso que eles ficam atentos agora para escutar o que Jesus tem para dizer. E o que Jesus faz? Explica as Escrituras. Explica tudo aquilo que foi falado pelos profetas a respeito dele. E é assim mesmo, as Escrituras falam de Cristo. E nós precisamos entender isso, porque senão não entenderemos as Escrituras jamais. Se nós não lermos as Escrituras, meditarmos as Escrituras, tendo como critério principal, como fundamento, como foco o próprio Cristo, nós não vamos entender. O Antigo Testamento aponta para Cristo. O Novo Testamento testemunha Jesus Cristo. Jesus é o coração, é o centro das Sagradas Escrituras. Então o próprio Jesus explica as Escrituras que falavam a respeito dele. E quando eles chegam em Emaús, Jesus faz de conta que vai mais para diante. Para quê? Se ele sabia que ele deveria ficar ali com eles. Para que Jesus faz de conta que vai mais para diante? Se ele sabia que eles iriam pedir para que ele ficasse com eles. Porque Jesus quer suscitar o pedido, a prece, a oração naqueles discípulos. E qual é a prece que eles fazem? Olha que oração mais bonita. Fica conosco. É tarde e a noite vem chegando. Quer dizer, eles sentiram a presença de Deus nas palavras, nos gestos, na presença, na companhia daquele forasteiro. Eles sentiram Deus ali. Viram o coração, depois eles vão falar, o coração estava ardendo quando Jesus falava.
E então eles fazem uma prece: fica conosco, Senhor. É tarde, a noite já vem. E Jesus então entra na casa com eles, senta-se à mesa, pega o pão, abençoa, parte, distribui, e quando ele distribui o pão, os discípulos reconhecem Jesus e Jesus desaparece da frente deles. Eles voltam correndo na mesma hora para Jerusalém, de onde eles vieram tristes, abatidos, agora eles voltam contentes, alegres, felizes, à noite, na mesma hora, quer dizer, com urgência, para dizer para os apóstolos: nós vimos o Senhor e o reconhecemos ao partir o pão. O que acontece aqui, queridos irmãos, é claramente uma liturgia. A liturgia da missa que nós celebramos, estamos celebrando agora. As 3 partes que nós podemos ver aqui nesse evangelho acontecem em cada Santa Missa. Primeiro, a liturgia da palavra. Na primeira parte da missa, Jesus abre as Escrituras e nos instrui, nos ensina, nos corrige, nos educa. Transmite a palavra, proclama a palavra para cada um de nós. A palavra que faz o nosso coração arder. A palavra que nos tira das trevas, do luto, da morte, do desespero, da tristeza, do desânimo. A palavra que nos resgata, a palavra que nos faz ter vida novamente. Ele transmite a palavra. E no segundo momento, quando estamos sentados à mesa, ou seja, na liturgia eucarística, segunda parte da missa, Jesus consagra o pão, parte e distribui para nos alimentar. E ali, quem vê Jesus na Eucaristia não precisa ver Jesus de outra maneira. Ou seja, é por isso que ele desaparece. Ele desaparece nas espécies do pão e do vinho consagrados. No corpo, ou no pão e no vinho consagrados, estão corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós olhamos e vemos pão, olhamos e vemos vinho, mas não é mais pão, não é mais vinho, é o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, nosso Senhor. E é isso que nós devemos reconhecer. E devemos reconhecer Jesus na Eucaristia. E a terceira parte, que acontece aqui claramente, os discípulos saem para testemunhar a ressurreição, que viram Jesus ressuscitado. E nós recebemos o envio do sacerdote: ide em paz, e o Senhor vos acompanhe, a bênção de envio, para partirmos também em missão, para dizermos para os outros que não estão aqui, para os nossos familiares, amigos, que Jesus está vivo, ele ressuscitou. E nós o vimos na palavra e nós o reconhecemos no pão consagrado. Esse é o testemunho que nós devemos dar e muitas vezes nós não damos. E por que que nós não damos esse testemunho? Porque diferente dos discípulos de Emaús, não diferentes na ignorância, porque nós somos ignorantes iguais. Nós somos sem inteligência. Não sabemos de tudo. Achamos que sabemos de tudo. Nos achamos mais inteligentes do que a palavra. Nos achamos mais sabidos do que a igreja. Nós nos achamos mais entendidos do que os apóstolos. Muitas vezes acontece. Então, diferente dos discípulos de Emaús, não na falta de inteligência, mas na abertura do coração, porque eles tinham um coração aberto. Eles queriam que alguém, como eu disse, os tirasse daquele pesadelo. Nós vivemos um pesadelo em nossas vidas, não raramente, mas não queremos sair dele. Não queremos. E é por isso que vamos à missa, muitas vezes com o coração fechado. Vamos porque temos que ir, vamos porque alguém nos obrigou a ir, vamos porque temos um preceito a cumprir, porque o pai e a mãe falou que tem que ir, ou porque a namorada está indo e eu tenho que acompanhá-la, porque o namorado está indo, eu tenho que acompanhá-lo. Não é porque eu quero ir. Não é porque eu quero escutar uma palavra que me instrui, que me cura, me transforma, me faz uma pessoa nova. Não, eu não preciso disso.
Estou bem na minha escuridão. Estou bem vivendo na noite. Estou bem vivendo, já me acostumei com esse pesadelo. E aí a palavra não entra, o nosso coração não arde e nós não temos o que dizer lá de fora. Esse é o problema. Vamos à missa para perder tempo, não para ganhar vida, como os discípulos de Emaús ganharam. Estavam mortos, a fé estava morta, mas eles foram na presença de Cristo, sentaram-se à mesa com Ele e receberam vida nova. Nós também, queridos irmãos, temos essa oportunidade. Basta a gente querer. Basta a gente participar da missa com atenção. Basta a gente participar da Eucaristia com devoção, com fé. Nós vamos sair daqui diferentes do que entramos. Isso depende também de nós. Não depende do padre, não depende da música, não depende do ambiente, depende de nós, da nossa abertura de coração, porque se você não tiver fome de Deus, nenhum alimento que for oferecido aqui vai te satisfazer. Se você não tiver interesse por Deus, nada que o padre disser vai te interessar, vai te satisfazer. Porque a igreja anuncia Jesus, a igreja anuncia o Cristo. Mas se você não tem interesse pela palavra, pela doutrina, se você não tem interesse de sair da ignorância, do erro, se você não tem interesse de receber a inteligência que vem do alto, que Deus abra a sua inteligência para você entender os desígnios de Deus, a ação de Deus, o agir do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você não tem esse interesse, nada que eu disser aqui vai te convencer. Mas se você tem a mínima palavra, a música, os detalhes da liturgia, vão te satisfazer, vão te preencher, te curar. Quantas vezes você foi à missa, triste, abatido, desesperado, e saiu renovado por causa de uma música que você já escutou várias e várias vezes, mas naquele momento fez sentido para você, uma palavra que foi proclamada, que você escutou a vida inteira, mas naquele momento fez sentido para você, foi a palavra de Deus direcionada para você, até você disse ao padre depois: padre, aquilo lá foi para mim. Porque de fato foi para você, foi por você que Jesus apareceu aos discípulos de Emaús e viveu aqui toda essa história. Foi por você que ele foi atrás destes desertores na fé. Porque você também às vezes tem vontade de ser um desertor, de desistir, de ir embora, de cuidar da sua vida, fazer o que você tem vontade, o que você tem gosto de fazer. Muitas vezes você tem vontade de se afastar da igreja e Jesus vai ao seu encontro. Muitas vezes você desanima da fé, não entende direito os desígnios de Deus e Jesus vai ao seu encontro, como foi aqui ao encontro dos discípulos de Emaús, pensando em você. Mas se você tiver o coração aberto, tudo isso poderá acontecer. Do contrário, nada de bom vai acontecer. Você virá aqui e sairá pior, murmurando, reclamando, fazendo conta de quanto tempo você gastou naquela missa, de quanto tempo você perdeu no domingo, que é o dia do Senhor, ofertando um tempo ao Senhor. O domingo que você gosta é do churrasco, é do futebol, é de tantas outras coisas, e que a missa fica de escanteio, fica de lado. Depende de você. Então vamos pedir a Jesus que nos dê a graça de reconhecermos o Senhor que nos fala na palavra, que nos fala na Eucaristia, para que nós saiamos daqui hoje testemunhando o amor de Deus por nós, por cada irmão, a graça de Deus em nossas vidas, o Cristo ressuscitado, que morreu e ressuscitou para nos salvar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,